Vamos ler a palavra irmão, que se encontra no Evangelho, narrado por João, no capítulo 14 do Evangelho. Narrado por João: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais, vós também, mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho, disse-lhe Tomé. Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses, a mim também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto, disse-lhe Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai. O que nos basta, disse-lhe Jesus. Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido. Filipe, quem me vê, a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crê tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. A verdade, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho, se pedirdes alguma coisa. Em meu nome eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos, eu os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele, disse-lhe Judas. Não Iscariotes, Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós, e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou lade. Como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: vou e venho para vós. Se me amasses, certamente exultarias por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou, disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Amém. Amém. Ele havia dado as últimas instruções aos seus discípulos. Fez algum anúncio que eles não entendiam muito bem. O Senhor disse: eu vou para um lugar, mas aonde eu vou ir? Não agora. O lugar que eu vou, vocês não podem ir, mas um dia vocês vão para lá. E aqui ele começa então a recomendar os seus discípulos, porque a situação ia se agravar, a batalha ia ficar mais pesada, e o tempo dele estava terminando. Não se turbe o vosso coração, não deixa o seu coração turbado, assustado, medroso, inquieto, inconstante, temeroso. Não deixa aqui o coração. É uma linguagem poética, né? Nosso espírito não permita.
Não permita que seu espírito, que a sua natureza humana espiritual, seja abalada. É essa a recomendação. E como que eu posso evitar o meu coração de ficar assim, se tem tanta coisa atrás em volta de mim, me perturbando, se eu tenho tanta razão para ficar perturbado, como eu posso deixar de ficar perturbado quando a pessoa tem uma crise muito forte? Ele toma um remédio psicológico, aí um psiquiátrico, né? Ou uma injeção aí tranquiliza, tem remédios que são tão fortes que a pessoa dorme com todo o problema, o mundo em chamas em volta dela, ela dorme, porque o remédio é muito forte. Mas aqui, a recomendação não é remédio não, crê em Deus. É isso aqui, ó, crê em Deus. Saber que Deus existe não é crer em Deus, não. É preciso nós fazer uma distinção aqui. Saber que Deus existe. Perdoa essa expressão, mas ela é bíblica. Saber que Deus existe, até os demônios sabem e morrem de medo. E crer em Deus é crer que Ele interfere na nossa história, que Ele ouve nossas orações. Não é um Deus cósmico, é um Deus que tem personalidade, que fala, que tem sentimentos, que conversa. E como nós nunca poderíamos saber como Ele é, era impossível. Nós aprisionado no pecado, Ele criou um jeito muito bom nele. Fez nascer de uma virgem uma concepção sobrenatural, e uma mulher, todo ser humano, tem a genética do pai e da mãe. É assim que a concepção acontece, mas em Jesus a genética era só da mãe. José não teve parte na geração de Jesus. Ele foi gerado por obra do Espírito de Deus. Glória a Deus. É por isso que ele é chamado verdadeiro homem. Ele nunca teve uma mancha, nem nasceu da vontade do varão, nunca conheceu nada que contaminasse. Quando fala conhecer, nele vocês viram o que ele fala aqui no final. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo. Você sabe quem é o príncipe deste mundo? Uma das acepções da palavra príncipe quer dizer, primeiro, o governo deste mundo, lamentavelmente, está na mão do inimigo. Tanto é que ele ofereceu a Jesus numa das batalhas dele, aí mostrando, levou ele no alto monte, mostrou todo o mundo e toda a sua glória. Não foi prédio que ele mostrou, não foi arma, foram os prazeres, as delícias que existe debaixo do sol, no campo do pecado, tudo. Ele viu tudo isso aqui. É meu, inclusive a glória de ser comandante. Geral de tudo isso é meu. Porque a mim me foi dado, quando foi dado para ele, quando Adão pecou. Deus se irritou com Adão, se irritou com Eva e fez a terra. Então, um campo de grandes batalhas. Vivemos num campo de grandes guerras, irmãos. E Jesus falava: eis que se aproxima o príncipe desse mundo, aquele é príncipe, aquele mandás. Pessoas seguem as suas modas, seguem seus valores, seguem o ritmo que ele impõe na sociedade, nas negociatas, nas mentiras, nos ambientes profanos, nas trevas, na escuridade dos espíritos maus que são invocados a escondidas, nos crimes, nos acidentes, nos termos mais baixos da existência humana. Ele é príncipe, mas o nosso príncipe rei, Senhor é Jesus, Senhor de toda a autoridade celestial, ele nunca deixou. Em nada dele em Jesus. Essa é a palavra maravilhosa. Eis que se aproxima o príncipe desse mundo, e nada tem dele em mim, nunca conseguiu passar para mim nenhuma mercadoria dele. Deus, todas as vezes que ele tentou me passar alguma coisa, eu refutei imediatamente. É por isso que ele é o verdadeiro homem. Nós temos que mirar a nossa história nisso. Irmãos, que o príncipe desse mundo não deixa nenhum legado em você. Que o príncipe desse mundo não transfira para você aquilo que ele transferiu para a sociedade. Nossa, que espelha a própria face do maligno. Mas nós temos que espelhar a face de Jesus. Não se turba teu coração. Crê em Deus. Pai, crê também em mim, porque eu vim, porque como homem não podia conhecer meu Pai. Meu Pai, então me enviou agora. Como ser humano, vendo o jeito que eu trato as pessoas, vendo o jeito que eu lido, com conflito como eu reajo,
quando eu sou acredito. Deus é assim, é o jeito de Deus, é o meu jeito. Porque Deus habita dentro de mim. Olha o que ele fala aqui. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vocês entendem isso? Que ninguém não é. Que ninguém vai ao Pai. Eu, quando for, tenho que falar assim. Eu não vou ao Pai, mas Jesus não. Ninguém vem ao Pai, porque o Pai estava nele, e ele estava no Pai. Era homem mera. Deus era Deus, Deus estava ali. Esse é o grande segredo, irmãos. Quem conhece o Evangelho, quem conhece Jesus, conhece Deus. E ninguém pode falar que conhece Deus ou conhece Jesus, se não guarda a palavra dele, porque ele falou, só temum. Jeito de você realmente gostar de mim é se você guardar minha palavra. Se você não guarda minha palavra, você não ama Deus. A ordem é essa, para gostar de Deus, tem que guardar sua palavra. Aqui vem a história da igreja que é diferente de todas. As histórias que eles compõem aí, tem religião que eles prometem para o homem, algumas mulheres, é religião que eles matam, jogar a bomba para ir para o paraíso, para ter uma opção de mulher, lá é o prêmio deles, com todo respeito a nossas amadas e santas irmãs. Mas querer buscar mulher no céu é falta absoluta de compreensão de quem é Deus, o que é céu, o que é eternidade, irmãos. Você pensou, irmãos, buscar mulher para se divertir com ela no céu? É isso que é o mundo aqui. Irmãos, é o príncipe deste mundo, enganando todo mundo, mulher, homem, é condição animal. Quando terminar essa carreira, vocês vão estar espelhando a própria glória de Deus. Nós vamos nos divertir com coisas que nós nunca vimos aqui embaixo. São prazeres que estão acima de qualquer compreensão humana. Sai do plano físico, não tem mais homem, não tem mais mulher. Jesus falou, vocês não entenderam nada no céu, não se casa, nem se dão em casamento. Vocês serão igual aos anjos. É um patamar muito mais alto. E ele continua falando, olha, o que ele fala aqui. Se eu for, por quê? Se eu for, porque ele veio como homem, expôs a palavra, ensinou o caminho, e a nossa contrapartida é essa. Você acredita em mim? Você não é obrigado a acreditar, é escolha sua. Agora, se você acreditar em mim, a conexão com Deus está pronta, porque eu estou em Deus. Quando você acredita em mim, nós vamos nos formar um só. Agora, todos que acreditarem em mim, eu tenho um compromisso. Com eles, é isso que ele fala. Eu vou preparar lugar para eles morar. É isso que ele fez, irmãos. Preparou o lugar para nós. Morar aonde? Nós vamos morar. É onde Jesus preparou o lugar para nós na casa do Pai por. Isso, irmãos, que não faz sentido nenhum essa teoria de terra, renovar a terra, irmãos. Renovar o que aqui, se nós temos um lugar lá em cima, assim, eu vou para a casa do meu Pai. Olha aqui, se eu for e vos preparar o lugar, verei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, ó. Se eu preparar lugar para você lá, um lugar, uma casa dentro da cidade gloriosa, onde mora o Rei da Glória, tem um lugar para você lá, e ele fala, e eu vou voltar para buscar você. Sabe quando vai acontecer isso, Rein? Na segunda volta do Senhor, quando ele vier. Como dizem em Tessalonicenses, o Senhor virá com voz de arcanjo e trombeta de Deus. Uma multidão de anjo que nós nunca vimos numa nuvem, não nuvem física, uma multidão com glória, com som. E não é com essa trombetada terra, é um som celestial. Ali a voz do Senhor vai te chamar pelo nome, um novo nome, e você vai para a casa que ele preparou para você. O Evangelho da Graça é isso aqui, ó. Não prometeu para nós fazer de nós um herói aqui embaixo, mas fez de nós um. Salvo lá em cima, eu vou voltar a elevar vocês, para que onde eu estiver estejais vós também. Glória a Deus, e vocês sabem para onde eu vou, e vocês conhecem o caminho. Um caminho tão longo, não é, irmãos? Para chegar à luz do sol, para chegar na terra.
A luz anda 300 mil quilômetros. Ela gasta 8 minutos para chegar do sol aqui. Sabe, sou isso aí. E para chegar no céu é totalmente impossível, porque está fora da dimensão humana, fora da dimensão física. Aqui, irmãos, vocês conhecem o caminho vocês. Não tem perigo. Olha o que Tomé falou, com ele nós não sabemos nem para onde o Senhor vai. Como que nós vamos saber? O caminho é ele. Tinha falado, eu vou para a casa do Pai. Mas a mente dele estava embotada. Como que nós vamos saber? O caminho. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis. E o tendes visto, porque eles criam em Jesus. Se você crê em Jesus, você já. E conhece a Deus, e você já está convidado a morar na casa do Pai, quando você tombar antes, se for antes de Jesus voltar, está garantido. Mas uma coisa é certa, haverá um chamado coletivo. E nesse chamado coletivo, mesmo que você já tenha partido nós, vamos encontrar nos ares. Os que foram com os que viverem vão formar uma multidão incontável de todas as nações, raça, tribo e língua. Todos vamos nos encontrar nos ares. Não, aqui vamos nos encontrar com o Senhor. Vai ser a maior festa da história, é o dia mais marcante da existência da humanidade. Nunca haverá um dia igual. A esse já pensaram, irmãos, o que é nós sermos arrebatados, encontrar com o Senhor num corpo de glória, ver as pessoas que nós amamos e partiram, abraçar os que nós perdemos e ver a glória, olhar para trás e falar, nunca mais eu vou chorar, nunca mais eu vou sofrer. O coração turbado crede em Deus e tenha paz no seu coração. Não turbe o teu coração. Mulher, não turbe o teu coração. Homem, crê em Deus e descansa nessa confiança. Isso é segurança daquele que é chamado crente ou cristão. É confiança, ele confia. Felipe saiu como, né? Eu quero ver o Pai. É uma coisa tão infantil, né? Eu quero ver o Pai. Mas, irmãos, ver o Pai, ver a glória de Deus. Eu estava mostrando o Pai no Filho em Jesus, mas ver a glória de Deus, ninguém pode ver. Vocês lembram que Moisés falou, eu quero ver a tua glória? O Senhor falou com ele, Moisés, você não pode ver minha glória. Ninguém pode ver minha glória e viver. Mas, vamos fazer o seguinte, eu vou te colocar. Vocês lembram dessa passagem? Tinha uma rocha rasgada com a fenda. Nós vamos fazer assim. Vou passar por aqui. Eu vou esconder você na fenda da rocha. E vou tampar você com minha mão e eu vou passar. Você vai ver de costas toda a minha bondade. Não falou a glória. Você vai ver a minha bondade de costas quando aconteceu. Moisés olhava ele. Viu de costas a bondade de Deus. Quando você viu alguém de costas, é porque ele está na sua frente. Não é isso. Sabe o que Moisés viu? Ele viu. Jesus é toda a bondade de Deus. Essa é a nossa glória. Jesus é a nossa glória. Você conhecendo Jesus, você não precisa de conhecer mais nada. Ele sendo seu amigo, ele resolve tudo para você, mas você tem que ter confiança. Ele exige isso. Felipe falou com ele, eu quero ver o Pai. Senhor falou com ele, estou há tanto tempo com vocês. Vocês não têm me conhecido. Quem me vê a mim vê o Pai, como você. Fala para mostrar o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras, na verdade. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Porque eu vou para o meu Pai. Aqui nós vemos, irmãos, até hoje, o dom de operar milagre está no nosso meio, não parou toda semana. Deus opera um milagre novo. Todo dia tem obra de Deus. Deus não parou de fazer milagre. Deus não parou de fazer obra. Que o povo anda muito distraído, correndo muito aqui e lá, mas sempre ele acha um e outro dedicado.
No ponto certo, na posição certa, quando passa o metrô, só sobe quem tá ali na porta, tá lá em cima da escada. O metrô vai embora, já foi. Já o metrô passou. Tem que estar na hora, no lugar certo, no momento certo. Se você estiver na comunhão certa, no lugar certo, você vai entrar num ambiente espiritual. Para Deus te fazer alguma coisa nova. Tira do seu coração as turbações. Se Deus não te ajudar, você está perdida. Se Deus não te defender, você está perdido, irmão. Na UTI, você pode estar lá com uma multidão de médicos em volta de você. Se Deus não te ajudar, morre. Você com os melhores médicos do mundo, mas se Deus te ajudar, você pode estar na mão do maior picareta do mundo. Você fica bom. Por que Deus, Ele é Senhor de tudo. Eu contei aqui no braço semana passada. O nosso irmão que atendeu lá na minha cidade foi o primeiro ancião que foi lá na volta. Ele morreu num acidente na estrada, vindo de minha cidade para Caxamava. José Feliciano morreu. Foi um choro. Só saiu o olho dele para fora da órbita, foi um choro. Só começaram os irmãos a clamar: Senhor, tem misericórdia, nós estamos em missão. Acontece isso, essa semana a irmã me recontou essa história. De repente ela falou assim: a irmã estava com o pé todo fratura, expostávamos te olhar fão. Olha o irmão ancião, ele não tem o que fazer por ele, já está com pano em cima, ele já morreu. Vamos cuidar de quem está vivo. Isso começaram a chorar, clamar, chorar, clamar. Daqui a pouco o médico fala: o morto ressuscitou. Tinha um médico lá que era nosso irmão que estava parado, voltou a congregar. Agora ele está cego, mas também já está. Vivo tá bom, ele ficou com um tampão no olho. Daqui a pouco tira o tampão. O morto não só ressuscitou, como está enxergando do olho aqui. Deus não para de fazer milagre, não. Hoje, Deus vai tirar alguma coisa que te perturba do seu coração, mas não. Vai ser amanhã, não vai ser hoje, vai ser hoje. Deus vai pôr paz ao seu coração. Aqui ele fala: eu vos dou a paz, não como o mundo dá a paz do mundo. É droga, sexo, bebida, sucesso, a paz de Cristo. Ele entra em você com paz, nada te perturba. Vocês podem perceber na Escritura, tem até uns cabeçudo aí que estava com paz. Vocês lembram de Jonas, jaz absurdo, fazendo o que Deus não queria, fugindo umas ondas arrebatadas, levantando impetuosas ondas, e todo mundo assustado, joga isso fora, joga aquilo fora, e Jonas dormindo, dormente. Quem é você, da onde você veio, para onde você vai? Caiu a sorte no... Você é o único que estava sossegado no bar, que era ele. Todo mundo com medo do desobediente lá, porque tinha uma coisa, ele conhecia: Deus, aleluia. Você conhece a Deus, você não tem que ter medo de onda, não tem que ser turbada com nada não, rumores de guerra, rumores de peste, aleluia, Deus é tudo para nós, ficamos firmes nele. Quem é você? O negócio é o seguinte: vocês estão passando isso aí, minha culpa mesmo, sou eu mesmo. Ainda falou: me joga fora que vocês ficam livres. Mas quando ele confessou, sabe que Deus fez agora, que ele se humilhou, falando que ele é culpado, eu vou perdoar. Ele julgou ele no mar para ele morrer. Eu já vi cientista falar: impossível uma baleia e engolir um homem. Se Deus quer o camelo, passa no fundo da agulha. Passa, não tem nada que é impossível para Deus. Impossível é o homem gritar para o sol. Ele parou impossível. O sol voltar 15, 10 anos no relógio já acaba, ele voltou impossível. Morto de 4 dias, sair da sepultura por si próprio, andando todo amarrado. Impossível. É uma palavra na boca de quem não conhece a Deus, isso. Irmãos, maravilhoso demais. Se você me conhecesse melhor, você falava muito bem que você conhece a Deus. Felipe, se nós conhecemos Jesus, nós conhecemos Deus e nós temos tudo o que nós precisamos até na sua desobediência. Quando você se humilha, Deus imediatamente te ajuda. Fez isso com Jonas. É um exemplo, fica aqui na história registrada, para a gente saber como que o jeito de Deus, o jeito dele,
É esse aí, você não crê que eu tô no Pai. E aqui ele fala, assim ó, tudo quanto pedires em meu. Nome eu o farei para que o Pai seja glorificado. No Filho, se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se me amardes, guardareis os meus mandamentos aqui. É uma coisa que é fundamental. Só amamos a Deus se guardamos os seus mandamentos. Hoje nós estamos vendo uma doutrina aí que facilita muito a vida do crente por pecado. Qualquer coisa que você fizer, você vai para o céu depois. Mas a Bíblia não é assim não, hein? Um dia diz uma frase, eu estava nos Estados Unidos e eu vi uma frase lá, eu estava passando, eu vi uma frase assim, ó, mas eu não lembro a frase, mas o pensamento era essa barreira imigratória, né, que tem nos países, falou assim, ó, um único lugar que você não tem problema de entrar, você pode entrar que não tem. Barreira de imigração, é inferno aqui no céu, tem barreira, falou aqui não. Aqui no nosso país, tem barreira para entrar no céu, tem barreira para o inferno não. Você pode entrar qualquer hora lá, lá ninguém. Por que você vai para o inferno? Perguntando. Pode entrar que a porta é larga, o assunto é rápido. Mas no céu, para entrar no céu, tem que ter credencial. Pai, só na antessala do céu, antes lá que vai ter uma reunião global, vai ter uma vistoria e esse dia vai ser um susto para muita gente passar na vistoria, tudo crente. Mas tem uns aí que não sobe, não. Mas é crente, mas não sobe. Fica aí na parábola do Senhor, fala assim, tem 5 que tudo parece de crente, mas não guardou os mandamentos. Não vive a vida mundana e vive a igreja é virgem. Mas eu fui olhar como é que chama aquilo, Lávele, como é que chama lá a lâmpada, não tinha azeite na lâmpada. Tinha 5 que quando viu o Senhor chegar, ficaram alegres. É o Senhor, vamos embora. Para ele, eu vou voltar, ele falou. Eu vou voltar na casa do meu pai, tem muito lugar. Eu vou voltar para pegar vocês. Ele falou na parábola, elas falaram. É o Senhor, é meia-noite, tá tudo escuro, é a terra no pecado pleno, é o Senhor, vamos embora. Acho que não tinha azeite, falei, escuta, me dá um car do seu azeite, que eu tô sem azeite, falei, não posso sem, não vou ficar sem. Vai comprar na venda aqui, essa venda aqui dá azeite e não cobra nada o lugar de você buscar a palavra. Olha que busca na palavra de Deus, mudança no seu comportamento, subir 5 e 5. Ficaram de fora, não deu tempo. De buscar azeite, irmãos. As nossas jornadas é simples, mas ela tem compromisso no céu. Não entra de qualquer jeito. E guardemos isso. Nós somos chamados para conhecer a Deus. Conhecer. A quanto mais você conhece Jesus Cristo, mais você conhece Deus. E mais você é feliz. Ó, glória a Deus, os medos nossos. Medos nascem de nossa falta de fé. Nossos medos, quando a pessoa tem fé, o medo dela diminui na exata proporção que a fé aumenta, na exata proporção que a fé aumenta. Quanto mais fé, menos medo. Quanto mais fé, menos preocupação, porque a fé, ela anula os sentimentos, que diminui a nossa natureza. A segurança em Deus é alguma coisa muito maravilhosa, e Deus, ele dá muito valor para isso. Quando a pessoa mostra segurança fiel e sincera nele, Deus se agrada. Muitíssimo, irmãos, aqui ele fala, quando eu chegar lá, eu não vou deixar vocês sozinho. Eu vou enviar um Espírito, outro Consolador, porque enquanto habitava na terra, ele era o Consolador. Ele consolava. Vocês lembram quantas vezes ele fez isso? A viúva com seu filho morto, né? O centurião com seu funcionário doente, o cego, o paralítico, o aleijado, o endemoniado. Ele consolava todo mundo, eu vou embora, mas eu vou enviar outro Consolador. Esse outro Consolador é o Espírito de Deus que vai nos consolar nessa jornada. Ele já está em nós. E que move essa palavra. Se você não tem o Espírito de Deus, clame a Deus. Busque a Deus para que esse Espírito venha habitar em você. Ele consola, fortalece. Eu estava na casa do pai do irmão. Aqui, há muitos anos atrás, barbudo. Nunca pensei em ser crente jamais. Mas o pai dele, a mãe dele fizera. Lá um salgadinho tão bom.
Eles eram muito hospitaleiro, e eu pensei comigo, eu vou ficar aqui, vou embora, antes de chamar para orar, que esses cantos têm um tal de orar aqui que eu não vou embora. Quando eu pensei que eu ia embora, o pai dele falou, comigo alto lá, vamos orar, falei. Bom, agora, eu tenho que ser pelo menos educado, né, dobrar o joelho. Dobrei também lá, eu me lembro até hoje, irmãos. Eu estava barbudo e muito sem graça ali. Pô, ajoelhado eu não estava acostumado. Eu estou ouvindo eles. Falar música, glória! Eu falava glória. Não falei não vou. Eu fiquei calado, vou falar isso não. Aleluia, falei. Também não vou falar isso, deixa eles falar aí. Mas daqui a pouco, irmãos, eu comecei a sentir uma coisa que eu nunca tinha. Sentido nunca a glória, a Deus desceu do céu. Uma virtude, irmãos, uma coisa que é sobrenatural, eu nunca senti, eu nem sabia que existia isso, aquela virtude. Começou a descer em mim. Irmãos, eu comecei a sentir uma coisa tão divina, tão maravilhosa, que eu falou, vou repetir essas coisas aí, aleluia. Aí eu falava, e quando eu falava, aquela virtude aumentava mais, vou falar mais, aleluia. Eu falava e eu achei que estava demorando, e eu falei, glória, aleluia. E entre um glória e um aleluia, eu parei de falar português e comecei a falar em língua desconhecida. Glória a Deus. Falar tomado em uma virtude, uma coisa maravilhosa. O Consolador chegou lá hoje. O Consolador vai chegar na vida de alguém que escuta essa palavra. Você não tem o Espírito de Deus, você recebe na palavra. Hoje, glórias a Jesus, hoje vai descer o Espírito de Deus em você e você vai ser uma mulher e um homem totalmente diferente. Hoje é dia de transição. Glória a Deus, transformação, modificação, glórias. A Jesus, Senhor, te surpreendeu. Hoje, você não esperava, essa é o segredo do Rei, glórias ao Senhor. Eu sinto a virtude do Espírito de Deus aqui, aquele. Eu falei em línguas, irmão. Manda ele parar de falar, falei. Não falo, não paro mais, nunca fui. Para casa, falando em língua. Cheguei, fui falando em língua à noite. No outro dia, eu peguei 2 que andava comigo, falei. Agora eu virei quente. Falei, não acredito que você virou quente. Falei, virei, falei, mas eu não acredito. Mas eu virei. Ontem eu estava orando na casa dos irmãos lá, e eu comecei a falar, quando eu comecei a falar assim, o Senhor me deu língua, o Senhor deu dom de língua, PR, os outros 2 no carro comigo. Se você conhecer o Senhor, é tudo que te basta. Ele fecha a porta, ele abre porta, ele levanta, ele abaixa. Ele põe um homem que está no pó no reinado, ele põe um encarcerado para governar uma terra, como ele já fez ele. Tinha um homem da cadeia, e põe no palácio. Aleluia! Ele tinha um homem do palácio, e põe no campo para comer capimele. Põe um rei para morrer ferido de bicho, e põe quem está morrendo para dar glória. E essa enfermidade não vai te matar, não vai te matar. Glórias a Jesus, não te turbes. Teu coração, essa enfermidade que você entrou aqui no braço com ela, com medo de morrer com ela. Você não morre. Glórias ao Senhor, glórias a Jesus. Não se turbe o teu coração. Fica com medo, fica calmo. A gente, irmãos, precisa de aprender a amadurecer nosso convívio com Deus. À medida que a gente vai amadurecendo o convívio, a gente ficando mais tranquilo. Quem não conhece Deus muito bem, desconfia toda hora dele. Toda hora está desconfiado. Mas quem conhece, desconfia só de si mesmo. Mas de Deus não. Deus com Deus. A coisa vai dar certo e vai mesmo. Agora esses homens passaram por aqui, mas vencer a carreira. Vai ser um dia maravilhoso, irmãos. Um dia maravilhoso. O dia de nos encontrarmos todos que foram. Eu penso muito nesse dia. Aí é você que está aqui, guarda isso. Não se turbe, o seu coração creia em Deus. E creia em Jesus Cristo também. Deus seja louvado. Amém. Agradecemos a Deus em oração.